Fala, gente! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje, mais um podcast da Cristão que Investe. E eu sou obrigado a te dizer uma coisa que é muito importante. Te inscreve no canal, aperta no sininho, segue a gente para receber as notificações e as atualizações do que a gente está trazendo de novidades aí para vocês. Eu tenho algo muito importante para dizer hoje para vocês. Esse é um dia especial. Eu tenho certeza que... Por que esse dia é especial? Porque Deus fez você para que você seja uma pessoa abençoada, tá certo? Sou Eliezer Nascimento, host do podcast da Cristão que Investe, e você sabe, nós aqui não falamos de investimento financeiro, nós aqui falamos de investimento que tem peso de glória. O que é isso, Eliezer? Investimento que tem peso de glória? Aquilo que vai ecoar na eternidade. E o que ecoa na eternidade? Aquilo que você faz com o teu coração, entendendo que Deus já determinou para a sua vida, já está no plano do Senhor, que é se amar, se cuidar, amar a sua família, se dedicar à sua família, amar a Deus acima de todas as coisas, transbordando esse amor para os seus familiares, para as pessoas que estão à sua volta, crescendo, amadurecendo, porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos um bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. E Ele foi para um lugar nos preparar uma morada para estarmos juntos com Ele pela eternidade. E pensando nisso, falando sobre isso, hoje eu tenho a honra de poder entrevistar um escritor, um cara que se tornou amigo, pastor de igreja, pastor de ovelhas, um pai, um esposo, que escreveu esse livro aqui, ó, Impedidos de Desistir. Eu não quero dar muito spoiler aqui hoje, mas vai ser difícil a gente não falar um pouco das questões desse livro aqui. Eu quero hoje falar um pouco com ele da vida dele, dos projetos dele, mas assim, leia esse livro, porque vai mudar a tua história e a tua perspectiva. Eu tenho certeza disso. Eu fui extremamente impactado quando eu li esse livro, alguns meses atrás. Já tinha ouvido falar da história, do testemunho, mas realmente esse livro foi impactante. Então hoje o bate-papo vai ser com o meu querido amigo, pastor Rodrigo Tavares. E aí, prazer, meu querido, estar com vocês aqui hoje. Sei que é um podcast que está tendo as suas repercussões aí muito positivas e agregadoras para o reino. Amém. Tem amigos que já passaram por aqui também. Exato. Então é uma benção, né? Agora estamos aí para esse bate-papo de milhões, né? Milhões de almas, né? Milhões de almas. Cara, que felicidade, mano. Rodrigo, eu sempre gosto de começar o podcast fazendo uma pergunta para pastores, né? Que eu acho que ela é muito pontual, assim, nos dá uma direção de como que a gente pode esperar dessa pessoa. E eu gosto de fazer a seguinte pergunta, cara, quem é Rodrigo Tavares? Cara, Rodrigo Tavares, a coisa mais difícil é o cara falar de si, né? Já começa difícil já, né? É um cara, assim, sonhador, esforçado. Vou dizer assim, a minha principal característica, aquilo que me define com aqueles que andam comigo, né? Hoje, minha esposa, meus filhos, meus pastores, mentores, os meus amigos próximos. É um cara de mente aberta, coração ensinável. Eu acho que a principal característica do Rodrigo Tavares é um coração ensinável. Então, eu tenho as minhas convicções, eu tenho o meu foco, eu tenho o meu norte. Eu não movo ele, assim, algumas eu não movo por nada, né? Mas tudo que para na minha frente, toda pessoa que para na minha frente, que fala uma coisa nova para mim, eu paro e escuto e pondero. Nem tudo eu absorvo. Tá certo. Então dá para definir um homem de um coração ensinável. Maravilha, cara. E pela história, né, pelo testemunho que você já relata no livro, a gente pode ver que realmente foi bem ensinado, né? Foi bem ensinado. Mas, Rodrigo, antes da gente entrar na parte do livro, assim, nessa parte do testemunho e toda a vida que hoje está ocorrendo, cara, onde é que tu nasceu? Como é que foi a tua infância? Como é que é a relação com os teus pais? Relata para nós um pouquinho. Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre, zona sul de Porto Alegre. Quando eu tinha uns 3 para 4 anos, os meus pais aceitaram a Jesus. Né? Uma vida estava bem bagunçadona assim, o Senhor consertou a família, alinhou a família e logo o pai começou a se envolver com liderança de jovens, depois de assumir uma igreja para pastorear. Eu era bem novo, eu tinha 7, 8 anos, então me criei como filho de pastor e isso me fez ali exatamente com 7, 8, 9 anos ali
gerou uma paixão em mim pelo ministério que eu não sei explicar. Mas eu me apaixonei por ser obreiro, por ser pastor um dia, via o meu pai atuando e desejei ser um pastor também. Então me dediquei à adolescência, à juventude, a me preparar para isso também, né? Comecei a liderar jovens muito cedo. Que idade você tinha? Eu comecei a liderar jovens com 16 anos. 16 anos. Aí com 20 anos me casei. Eu tive um pai e mãe abençoados, cara. O pai e mãe me deram, né, destino, me deram herança. E eu digo herança principalmente de legado, herança espiritual, certo, moral, social, né? Porque eles ainda estão vivos e ainda a herança financeira ainda não passaram, mas espero que... Eu acho que eles ainda têm no mínimo mais uns 20 ainda, né? Os velhinhos são guerreiros, são fortes. São uma base, né, para nós, são especiais. O pai vai fazer 70 anos agora, a mãe tem 68, ainda pastoreiam. O pai é pastor de 5 igrejas, então estão em atividade. E é isso, a maior coisa que eles me deixaram é uma paixão pelo Senhor. Eu digo para ele, filho, eu não tinha nada maior do que tu me passasse, senão isso, paixão pelo Senhor, por pessoas, por almas, né? E me criei então na Zona Sul assim, estudei em escolas públicas, nós tínhamos algumas limitações assim financeiras, né? O pai teve uma virada financeira muito grande quando eu tinha uns 15, 16 anos. O pai deu uma alavancada muito boa, então até lá, das limitações que nós tínhamos, eu precisei ralar, trabalhar, fui trabalhar com 12 anos de idade, fora de casa, né? E ali foi muito bom porque foi tendo muitas experiências. Hoje não é muito comum isso, né? O cara com 12 anos e trabalhar, mas tive essas experiências, foram ótimas. Casei com 20 anos, eu e a Daniele, né? Filha do pastor Jorge e da pastora Rosani, tu conhece meus sogros? Sim. E assim, aí começou um relacionamento que seria muito lindo, é muito lindo, porque principalmente a gente pautou ele em amizade, né? Resolvemos ser amigos desde o início do casamento, como é até hoje, embora o casamento teve seus desafios naturais, certo, e nos últimos 6 anos, por conta da história, impedidos, né? Tivemos 2 filhos, com 23 anos, 3 anos de casado veio a Emanuele, e depois com 6 anos de casado, eu com 26 anos. Sempre, quando eu digo a idade, eu e a Dani é a mesma, porque a gente é a mesma idade, poucos meses de diferença. Veio o Samuel, e uma pergunta que sempre o pessoal me diz assim, cara, tu fala muito sobre geração, transmissão geracional, sobre isso aí, tu crê mesmo nisso e tal? Eu digo, bom, meu pai é Flávio Augusto, eu sou Flávio Rodrigo e meu filho é Flávio Samuel. Eu acredito de verdade nisso. Então, assim, né? Tive aquelas maluquices de jovem, né? Fazer umas bobagemzinhas, um namorinho meio fora de hora, assim, umas coisas, mas... Eu sei que esses dias teve aqui o pastor Moisés, né? Sim. Que foi meu jovem na restauração, né? Sério, cara? Foi. Olha aí. Tomei um café com ele semana passada, a gente deu umas boas risadas. Que top, velho. E aí a história dele, a história dele é pesada, sim, né? Sim. Não, a minha não. Eu acho que os maiores crimes que eu cometi foi pensar em atirar pedra em passarinho. Nunca tive coragem. Mas não fui pro mundo, não tive essas experiências, né? Nenhuma delas mesmo. Permaneci dentro da igreja e aí já era líder de jovem quando eu casei com a Daniele, seguimos nessa caminhada, vieram os filhos e até 2019 essa foi sempre minha chamada, né? Liderando jovens. Em 2019 eu me desligo então do Ministério de Restauração, que eu fazia parte, e deixando lá um pequeno exército de 4.000 jovens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como a gente estar conversando, eu sei que você acaba falando, né? E tocando no assunto do que ocorreu, né, 6 anos atrás, como tu mesmo relata, mas o ambiente que tu nasce na questão de igreja, né, a gente sabe que o tempo, né, que a gente vive, né, a geração que a gente vive influencia diretamente, assim. Mas quando tu olha para o ambiente em que tu nasceu, com a maturidade do Rodrigo de hoje, um cara experimentado na vida, pai de 2 filhos já adultos, né? Tu acredita que se tu tivesse se desenvolvido num ambiente com o pensamento que tu tem hoje, com a mentalidade que tu tem hoje, tu acredita que o teu desenvolvimento espiritual ou até mesmo alguma outra área que tu pudesse dizer assim, seria diferente ou não? E pergunto isso
fazendo a alusão, imaginando que tu acredita que tu viveu num ambiente que era um tanto religioso? Cara, eu vivi num ambiente totalmente religioso. Totalmente religioso. E isso, assim como eu contei agora, que ser criado no lar cristão me trouxe benefícios e a paixão pelo Senhor e pelo reino, e sim, tem isso, né? O lado religioso me trouxe inúmeros desafios, só que eu só fui descobrir que tinha esses desafios quando eu descobri o que era religiosidade. E quando eu resolvi viver fora dela. Certo. Só que aí eu tenho, vou te dizer assim, 40 anos de idade, hoje 43, mas eu tenho 40 anos de idade quando eu saio do sistema religioso. Há pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. E enxergo ele de fora. E aí dizer assim, cara, que mudar isso aí é um desafio. Sem dúvida. Né? Porque são 40 anos, o negócio estava enraizado até a divisão da alma e do espírito. Então é um desafio mesmo. E sim, cara, sim, se eu tivesse vivido desde a minha infância, né, num sistema que não tivesse me dado apenas os óculos da religiosidade, seria tudo diferente. Seria diferente. E o quanto que... O que mais? Vamos lá. Já que tu toca nesse assunto do... Faz apenas 3 anos que tu conseguiu ter outra visão e realmente ver a questão do peso religioso que carregava, né? Pela hierarquia que é desenvolvida. Né? Sistemática e tudo mais. Somente há 3 anos. Porém, você relatou brevemente aí, né, um pouco da tua história, quando casou, quando vieram os filhos e tudo mais. Mas tu toca no ponto, né, de que a tua vida muda realmente há 6 anos atrás. Né? E conta para nós um pouquinho dessa situação, até mesmo porque está no livro, gente. Então, já vou avisando vocês, tá? Quiserem mais informações, vocês têm que entrar em contato com o pastor Rodrigo para comprar o livro, porque já vai estar sendo edificado e abençoando. Mas conta aí, cara, eu li a história, realmente foi muito impactante, assim, saber dessas questões, mas antes de chegar nesse ponto, uma das coisas da religiosidade, eu lembrei agora, uma das coisas da religiosidade é, cara, aquele âmbito da promessa, né? Daquela situação, não, tu vai ser, sabe, as nações te esperam. Conta um pouquinho disso, cara, como é que foi isso na tua cabeça e como que é hoje? Eu acho que isso até pode ser um ponto positivo, né? Que seria assim, dentro de qualquer sistema religioso existe a parte profética, né? Certo. E aí a parte profética, ela te dá assim um norte de onde tu vai chegar. Tem que ter vamos ter uma clareza aqui de, cara, que nem toda profecia que tu vai receber foi Deus que mandou falar. Certo. Aí tu tem que ter maturidade de esperar acontecer ou não, ou um discernimento mesmo do que é ou não, né? Mas, assim, a religiosidade, e também uma clareza que eu tenho, né? Em relação assim, a instituições religiosas, igrejas, todas elas têm acertos e erros. Certo. Toda tem um ponto bom e um ponto ruim ali e tal. Mas as mais tradicionais, né, algumas assim, com algumas peculiaridades, elas desenvolvem com mais intensidade a religiosidade. Tá? Serve para alguns aspectos assim, mas em regra geral a religiosidade não te dá intimidade com Deus. Ela te dá uma superficialidade. Tu olha para uma pessoa religiosa, tu enxerga que ela é cristão, é crente, os nomes que as pessoas dão, né? Beleza, mas isso significa que ela tem essência? Talvez não. Sim. E provavelmente não. Porque a religiosidade, ela trabalha o aparente, ela trabalha o externo, né? Então, assim, eu e a Daniele, a gente casou, e a Daniele, ela era muito estudiosa, muito estudiosa. E chega no momento do nosso casamento, já com os filhos e tal, ela me chama, e ela era da área da educação, me chama e diz assim, eu não quero educar os nossos filhos nesse sistema. Porque assim, eu aproveito, eu comparo de vez em quando assim, a religiosidade com o exército. Tá? O pessoal diz assim, cara, eu amo o exército forma homens de verdade. Eu sei que eu tô num podcast, né? Se o militar ouvir assim, vai me adorar, né? E eu sei de coisas muito lindas e boas que tem o exército. Sim. Como tem uma geração de caras hoje completamente tortos que o exército vai alinhar. E vai dar muita coisa, disciplina, regra, né? A diligência de execução de tarefas, coisas muito boas. Mas ele bota uma viseira em ti assim, ó,
E a tua grande missão de vida é dizer sim, senhor. É sim, senhor. É tu não criar, tu não desenvolver, tu não, sabe? E a religiosidade, ela te faz isso. Ela te bota uma venda, assim, né? Como os cavalos têm ali, né? Uma venda, assim, o teu negócio é aqui, tu só pode ir aqui. Tu não tem uma liberdade, assim, de vivência com o Senhor, uma essência de vida com o Senhor. Então, esse lado profético aí é delicado. Ou o cara busca em Deus. A Daniele buscou, assim, nós desenvolvermos os filhos para Deus de verdade. Eu não criei meus filhos para uma religião. Então, assim, ó, vamos lá. Puxando um pouco do que tu me perguntou lá da minha infância. Eu sonhava em ser um pastor. Sonhei. Eu recebi uma palavra profética. Eu entendia que era de Deus. E vivo hoje isso. Tá tudo bem. Tá? A história toda se encaixou. Mas eu conheço a grande maioria dos jovens da minha época. E eu me criei na Assembleia de Deus em Porto Alegre, tá? Perfeito. A grande maioria dessas pessoas hoje são desviados. Porque exatamente a religiosidade não sustenta, não dá raiz e não dá essência. Ela dá aparência. Né? Então, poxa, mas eles não tinham promessa? Tinham. Não tinha palavra profética sobre eles? Tinha. E aí? Então, é tu pegar o profético numa vida de essência ou o profético numa vida de aparência e superficialidade, né? Então, quando eu olhei para os meus filhos, eu falei, cara, eu não quero muita coisa que eu vivi para eles. Eu quero que eles tenham essência. O meu pai, embora no sistema religioso e tal, né? Mas eu digo, ele me gerou paixão pelo Senhor. E eu dizia para a Daniela, minha primeira missão é gerar paixão. Meus filhos têm que ser apaixonados pelo Senhor. Depois eu vou ferramentar eles. E as ferramentas que eu quero entregar são ferramentas de essência, de intimidade, não de religiosidade. Certo. Foi exatamente isso que começou a fazer eu olhar para fora do sistema religioso e querer me desligar dele. Sim. Mas aí, em 2017, vem um acidente. A história Impedidos de Desistir, ela trata de um acidente que minha esposa teve. Exato. E eu quero entrar porque esse realmente é digamos assim, seria o ápice do que nós vamos falar aqui hoje. Mas, assim, esse assunto que tu está trazendo também é muito importante. Porque está falando justamente, assim, de pais e filhos. Né? Tá falando justamente, assim, de, cara, aquilo que eu recebi de errado, eu não vou passar para frente. Mas tu também recebeu coisas boas. A gente sabe disso. Tu mesmo falou no início, né? A herança moral, a herança ética, a herança espiritual. A paixão que você aprendeu com o teu pai. Isso é o peso que faz a diferença. Mas tu coloca um ponto que é interessante. Há 6 anos atrás ocorre uma situação e tu começa a olhar exatamente, porque tu tem um filho já de 20 anos, né? Exatamente em que momento tu começou a olhar a pensar nisso? Porque, cara, é tão difícil para quem está envolvido, principalmente na liderança, e tu mesmo disse, cara, é responsável, líder de mais de 4 mil jovens no estado, né? Uma responsabilidade grande com relação a isso. Envolvido com diversas demandas, com diversas responsabilidades, né? Desde treinamento, aconselhamento, direcionamento, que são coisas muito peculiares e que envolvem, e a gente abdica de tempo com a família para poder fazer isso, sabe-se bem disso. Em que momento isso realmente foi que virou a chave? Porque são coisas que eu acredito que aconteceram antes do acidente. Mas em que momento isso? Porque o acidente, 6 anos, de certa forma, é recente. Eu acredito, exatamente assim, ó, 20 anos para trás, o início do meu casamento, tá? Porque o sistema religioso, ele te enfia dentro da instituição, igreja, e azar que se exploda casamento, que se exploda a criação de filhos, que a mulher seja infeliz e tal. Cara, nós estamos aqui, a gente tem poucos minutos para discutir sobre o assunto isso. delicado, né? Claro. E eu tô falando de regra geral. E é bom que sobra tempo para mais podcast em outro momento, gente. Então, assim, a gente fala aqui de regra geral. Não estamos lacrando que é tudo, é 100%, certo, né? Também. Falando do panorama geral, assim. Entendeu? Então, ele lacra isso. Quando eu vi isso, cara, isso é contrário à Bíblia totalmente. A família é prioridade. Eu vi em reuniões pastores presidentes dizendo Deus em primeiro lugar, igreja em segundo, família terceiro. Eu falei, cara, esse louco leu Alcorão. Não sei o que ele leu. Então eu tinha influência sobre milhares de jovens, e aí tu pega, se tu tem 4 mil jovens, cara, no mínimo tu triplica isso de influência, porque tem pai, mãe, tio, né? Então eu tinha essa influência, então eu já comecei a lacrar, minha família é minha prioridade. Então, eu vou dizer que de 20 anos para cá, eu comecei a andar
na contramão do sistema já no assunto família. E isso me trancou degraus no sistema, beleza, tudo. Eu estava bem tranquilo, eu tinha um foco. Daí, na criação de filhos o choque foi maior, porque eles queriam que eu criasse filhos para o sistema. Não, eu criei filhos livres, pensadores. Tanto que eu criei meus filhos em homeschooling. Uma das primeiras famílias do estado a fazer homeschooling. A gente começou em 2011. Então eu criei filhos autodidatas e livres. Isso tem um preço? Tem. Porque daqui a pouco, com 12 anos, o cara senta na mesa contigo e ele expressa a liberdade dele para ti, que é pai. Tu tem que ter maturidade para conciliar isso, porque tu plantou isso nele. Tu tá feliz que tá vendo o resultado, mas seja maduro para não castrar isso agora. Sim. E dizer assim, não, é porque eu falei, pronto. Pô, aí tu castra todo o projeto. Então, na questão de criação de filhos, eu já andei na contramão da religiosidade. E aí sim, 10 anos atrás, 2013, eu e a Daniela estamos conversando sobre sair do sistema religioso, porque não serve para nós e para a criação dos nossos filhos. Mas eu tenho 4.000 jovens, cara. Eu falo isso para ela e eu tenho que viajar para outro país, e eu tenho que viajar para outro estado, e eu tenho que viajar para o interior, e não sei o quê. E daqui a pouco, quando eu falo de novo isso para ela, passou 4 meses já. Porque tudo, e a maioria das viagens, eles estavam comigo, a Dani e as crianças, e correria. Sim. Sabe o que é? Meu, é 4.000 jovens, era muita demanda mesmo. Então, passa, e 2017 vem o acidente dela. Aí eu digo, bom, agora eu não vou pensar em mais nada. Primeiro porque a pessoa mais importante da minha vida, minha maior estrutura, tá, morre e não morre numa UTI, eu não tenho como decidir nada, então eu seguro qualquer coisa. Meu foco total virou ela e a saúde dela, e os filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, pensando nisso, e a gente já vai entrar nesse assunto. Com relação aos filhos, como que tu conseguiu blindar? Porque durante teu filho tem hoje 20 anos, né? 20 é a Emanuele e 17 Samuel. Isso, 20 anos tem a Emanuele, que é a mais velha, e 17 tem o Samuel. Então a gente está falando de 6 anos, a gente está falando de... Tua filha estava com 14, teu filho... Isso. 13 para 14, teu filho estava com 11 anos, né? Isso. Como que tu conseguiu blindar? De todo... Porque, cara, independente, tu estava na vitrine, tu estava aparecendo, tu estava à frente, né? As crianças realmente... Mas como que tu conseguiu blindar isso? Porque tu já calçou o pé relacionados, cara, minha família é minha prioridade. Maravilha, é difícil de ouvir isso, é realmente muito difícil a gente ouvir isso, principalmente dentro do sistema. A gente vem de um sistema parecido, também nasci no meio da Assembleia de Deus, sei como é que funciona essa dinâmica. Tenho um amor muito grande pelos manos de lá, meu pai tá lá, meu pai, né, também tá na Assembleia de Deus, e meus tios, meus avós, cara, tem toda uma história. Mas como que tu conseguiu blindar isso? Como que tu conseguiu evitar que, vamos lá, sofresse um bullying religioso os teus filhos, né? Vamos lá. Primeiro, não tem como se blindar totalmente. Tá. Porque tu tá dentro do sistema. Perfeito. Então tinham pensamentos e raízes religiosas neles também, como tinha em mim. Tô lá, né? E, cara, assim, ó, eu não era o cara que ficava de público, sabe? Como uma bandeira levantada, se aí governo eu já sou contra, e pá, não, pelo contrário. Sim. Eu sempre fui um cara completamente comprometido com a instituição, porque eu entendo que a instituição é maior que eu. Se eu for começar a botar contra a instituição, cara, eu me desligo dela, porque ela é maior que eu e eu tô fora. Certo. Então, pronto. E quando eu decidi que, ó, cara, não tem mais como eu estar na instituição, eu fiz isso, eu me desliguei. Foi uma surpresa para um monte de gente e tal, ninguém sabia que eu me desliguei, mas eu me desliguei. E pronto, a instituição é maior. Amo quem tá lá até hoje, tenho uma história com eles, respeito, aprendi coisa pra caramba. Então, eu tinha muitas raízes, meus filhos tinham algumas coisas também, não consegui blindar tudo. Mas me veio agora uma situação, tá? Eu vou usar ela para exemplo da resposta. Tinha um evento anual dos jovens que eu fazia, reunia em Porto Alegre 2.000 jovens, certo, no Centro Vida ali, certo, que é uma estrutura caótica, né? O governo nos dava, assim, era um caos, mas era fritação, 3 dias de muita glória de Deus, a juventude incendiada. Então, a organização, de uma estrutura para 2.000 jovens é maluca, tem vídeos no YouTube lá, tu tem que contratar containers de chuveiro, porque não tem chuveiro para todo mundo, é comida para 2.000 jovens em 3 dias. Estava acampado lá dentro, lá dentro, era 2.000 colchão, era uma organização hard.
E na semana dessa organização, a igreja me cedia todos os carros que a igreja tinha. Caminhão, van, doblô e tal, ficar tudo à disposição da juventude. Isso tudo documentado, né? Tá, beleza, eu ficava com as chaves, tudo. Daí, no terceiro dia, eu programei para pegar um caminhãozinho lá, que a igreja tinha um caminhãozinho menor, que tinha que carregar algumas coisas. Quando eu cheguei lá, o caminhãozinho tá carregado de outras coisas. Aí eu fui no responsável, né, pelos carros, falei, era um pastor também, falei, pastor, o caminhãozinho tá carregado, eu ia usar o caminhãozinho agora? Sim, porque o caminhãozinho é eu que uso. Não, tudo bem, mas essa semana ele está cedido para a juventude. E como está cedido para mim, eu programei agora um trabalho. O pessoal está me esperando lá para mim carregar o negócio. Só que, cara, a minha esposa e meus filhos estão do meu lado nesse momento. Eu falei assim, então, ele falou assim, ó, não, tu programou porque tu quis. Porque quem manda aqui sou eu. Porque não sei o quê, está carregado e vai ficar carregado e eu só vou descarregar amanhã. E tu te vira com teus compromissos lá, não sei o quê. E eu ouvindo, cara. E a minha esposa do lado e os filhos do lado. Aí quando ele terminou de falar, eu falei assim, pastor, olha só. Eu preciso resolver minha situação e a sua também. Deixa eu lhe perguntar. Se eu pegar uns jovens agora, descarregar o seu material, eu vou lá, resolvo o meu problema, o caminhão volta para cá, eu carrego o seu material, amanhã de manhã o senhor vai lá levar no local que o senhor precisa e à tarde o caminhão está liberado para mim de volta. Pode ser assim? Ele disse, não, pode ser. Pode ser assim, pode fazer assim. E aí a gente saiu dali, cara. Quando a gente saiu dali, a Daniele chamou as crianças e disse assim, olha só, quando vocês tiverem que olhar alguém para modelo de estudo, olhem para mim. Porque a Daniela estudava pra caramba e eu meio preguiçoso para os estudos. Ela assim, quando vocês tiverem que pensar em olhar para alguém como modelo de ir pro céu, vocês olham pro pai de vocês. Entende? Então, assim, cara... E que idade tinham as crianças? Isso eu tô falando da Emanuele ter 8 anos, do Samuel ter 5 anos, 3 anos de diferença. Então, eu te digo assim, a resposta é essa. Era viver dentro de casa um evangelho verdadeiro. Hoje, há poucos dias eu estava numa igreja na Restinga, Casa Church, ministrando para famílias, e estava a Dani comigo e a Emanuele. E a Emanuele falou sobre as maiores... Ou melhor, vou te dizer assim, ó, sem dúvida, a maior ferramenta da família Tavares é a mesa. Nada para nós é mais precioso que a mesa. E a Emanuele disse, o meu pai me criou na mesa. Eu era criança e ele dizia, nós vamos trocar de carro. Gente, nós vamos comprar um carro agora assim, 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 porque é o melhor carro para o momento nosso. Nós vamos comprar casa agora e nós vamos comprar uma casa assim, 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 porque essa casa é melhor para nós agora. E ela disse assim, o meu pai, eu era criança, para que o meu pai ia me falar sobre compra de casa? Mas eu sempre fiz parte da mesa da minha casa. Eu sempre falei, ouvi e fui ouvida na mesa. Então, assim, Eliezer, até se torna emocionante para nós esse momento, né? Mas, cara, se eu conseguir blindar de alguma maneira, não foi totalmente... Mas se alguma coisa, alguma porcentagem foi blindada, é porque dentro de casa não era religioso, era essência, era real. Certo. Bom, e aí eles conseguiram fazer a diferenciação, né? Aí eles conseguiram, o Espírito Santo pôde trabalhar, porque o Espírito Santo traz à nossa memória justamente aquilo que a gente ouve, vê e aprende, né? Então os teus filhos viram isso, e eu acho que isso é extremamente importante. Eu me emocionei agora quando o pastor Rodrigo falou sobre a questão da mesa, porque é uma realidade de quem quer viver longe da religião. Você tem que aprender a viver o altar da mesa. Você tem que aprender a viver o altar da mesa. No momento que você aprender a viver o altar da mesa, a mesa em que traz comunhão, a mesa em que traz santidade. Por que santidade, Eliezer? Porque a palavra, mano, a primeira vez que a palavra vai falar sobre santidade, santificação, ela está falando do descanso, que é o sábado. A primeira vez que você vai ouvir a palavra santidade na Bíblia vai ser quando a Bíblia fala sobre o sábado. Então, melhor lugar, e lá na nossa casa a gente consegue realmente estar reunido na mesa no dia de descanso, que hoje é o domingo, né? Nos demais dias é correria, hoje a gente já tem um menino já adulto, 18 anos, minha esposa trabalha, eu trabalho, aquela correria toda, mas o domingo mas minha esposa ela é muito preocupada com isso, para ela isso é uma coisa de muito valor que eu não tive. E eu acredito que essa herança da mesa tu deva ter tido na tua casa com os teus pais. Eu tive, cara. Isso é extremamente importante. Assim, ó, tu falou uma coisa há um tempo atrás ali, cara, que é isso, sabe? Eu e meu pai temos abertura de falar isso um com o outro, sabe? E eu já vi ele falando publicamente, dentro da Assembleia, porque ele ainda é pastor na Assembleia.
E o meu pai diz assim, ó, eu melhorei muito o que eu recebi, mas eu vi que o meu filho melhorou mais ainda. Então, cara, a nossa história não tem méritos de uma família extraordinária. Não tem, cara. O meu pai melhorou o que recebeu, eu melhorei o que eu recebi. E o meu filho vai ter que melhorar o que recebeu. Nós só estamos cumprindo um ciclo que deve ser assim. Então, o meu pai deixou de fazer muita coisa comigo, deixou. Mas, cara, perto do que ele recebeu, meu pai é um herói. É um herói. Entende? E assim, ó, eu tive que cuidar da minha esposa na cama, em UTI, trazer a casa minimamente equilibrada no momento terrível, difícil. Cara, por quê? Porque eu tive esse modelo na infância. A minha mãe vivia em hospital na infância, por causa de crises de asma. E o meu pai nos manteve minimamente equilibrados e apaixonados pelo Senhor. E ele ordenava a casa. Tu limpa aqui, tu limpa lá. Minha irmã aprendeu a cozinhar muito cedo, porque ele não tinha mãe. A nossa infância foi de mãe no hospital, cara. Sim. Então, assim, o pessoal hoje assim, ó, o Tavares é um herói. Pelo Brasil inteiro está ecoando isso. Tua história é de um herói, cara, tu é uma lenda. Mas eu vi isso dentro de casa. Certo. Entende? Então não tem como não reproduzir, né? A mesa, eu não conheço nada mais poderoso. Mais poderoso. Gente, vou dar uma respirada aqui, porque esse assunto realmente provoca... Se provocar em mim aqui, com certeza vai provocar em vocês aqui, aí, né? Quando vocês estiverem assistindo, porque realmente é muito forte. A gente vai entrar para a segunda parte agora. Antes da gente entrar nessa segunda parte, que a gente vai falar um pouco do livro aqui, presta atenção no nosso patrocinador aí. Eu tenho certeza que a empresa que está patrocinando esse canal aqui, esse podcast aqui, esse episódio, também tem muito a ver com o que você está precisando conhecer e aproveitar, tá certo? 2 minutinhos e a gente já volta aqui, tá bom? Eu respiro. Tem água, tá? Esquecemos de pegar, né? Se não tem, não tá bom, tá bom. Sobrevivemos, a gente desce, depois a gente toma uma cerveja. Tá gravando aqui, galera. Pô, gravou que eu vou dizer que eu vou tomar cerveja, cara. Que luta. Ô, Jorge, a hora que tu for fazer a edição, tu já sabe, né? Tu não salva isso. Se um religioso pega. Venda, você tá falando de liberdade, mas depois o que acontece? É libertinagem. Só Jesus na causa. Vamos lá. Cara, esse assunto é forte, mano. Esse assunto é forte. Eu acho que isso é a premissa básica pra que a gente sair da religiosidade, né, cara? Se escapa pela mesa, né? Ela não promove. E, cara, hoje você aprende assim, ó, Rodrigo, uma palavra só. Como vocês chegaram até aqui? Obviamente, a primeira coisa que eu vou dizer é o Senhor. Uhum. Ele manteve, né? Mas assim, de vida, uma coisa prática de vida, tudo, mesa. Amém. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui então, segunda parte. A gente agora vai entrar na parte do livro, né, para dar um briefing para vocês, uma breve introdução. Hoje a proposta com o Rodrigo é que vocês venham conhecer um pouco deste homem de Deus, deste herói, como muitos estão falando já pelo Brasil, pela sua história, por tudo que ele conseguiu suportar. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá certo? Então a gente vai falar agora um pouquinho, Rodrigo. Conta, eu acho que, cara, uma das coisas mais chocantes que eu li no teu livro foi justamente a cena que tu relata do acidente. Começa falando dela. Como é que estava a vida de vocês nesse momento e já fala sobre ela para nós. Cara, a gente estava num momento espetacular. Assim, era um exército de jovens sob nosso comando, eventos grandes, tops, bem organizados. É mais uma coisa que a gente já tinha começado a promover uma mudança cultural dentro da religiosidade, que era assim, ó, a questão de... Quando eu assumi a juventude lá, era um monte de jovem voluntário na igreja. Uhum. Eles iam para a igreja pelas passagens e por um prato de comida. E jejuavam 24 horas. E ficavam ali. E eu comecei a limpar isso aí. E depois de mais de 10 anos dirigindo a juventude, a gente tinha ali alguns advogados, alguns engenheiros, sabe? Então começou a promover assim, uma mudança cultural nesse sentido, já de que eu influencio em todas as áreas da sociedade, sendo um homem de governo, um homem de Deus. Amém. Em todas as áreas. Então era um momento muito top, como família, 16 anos de casado nesse momento. Cara, 16 anos de casado, tu tem os teus atritos ainda, mas eles são mínimos. A maioria da coisa já passou. Aquela fase de pensar em botar a esposa dentro de um tonel com ácido sulfúrico, ela comprar uma motosserra para te picar. Essas coisas já isso passaram, já passou. Ficaram nos primeiros anos.
Os filhos desenvolvendo pra caramba, sabe? Com intimidade com Deus. Tava tudo muito legal. Vida financeira equilibrada, né? Carrão, apartamento top em área nobre de Porto Alegre. Tudo legal. Eu tinha recebido uma palavra do Senhor, que eu passaria por um momento da minha vida que eu não suportaria. Que eu ia descobrir o que era a graça de verdade. E num outro momento ele me daria tudo de volta e abundantemente. Então o pessoal até brinca hoje, tipo, tu é o Jó da nossa geração. Misericórdia. Já chega de história, chega de provação já, né? Vamos virar já. Então ela vai fazer uma viagem para o interior com a minha cunhada e os meus filhos junto para visitar a mãe e tal. E no meio do caminho ali, perto de Ijuí, Santo Ângelo, uma região chamada Esquina Gaúcha, em Entre Juiz. Uma carreta que passava contra elas assim na estrada, né? Vinha no sentido contrário, projetou uma peça de ferro. Que lástima, cara. Podia ter trazido a peça. Pois é. Vou trazer no próximo. Amém. Que ela vai vir junto. Ela vai vir junto, sem dúvida. Né? Uma peça de ferro grande, tá no livro, tá no Instagram. Tem a foto, tudo, realmente. né? Vem no ar, em velocidade, é uma peça de quase 9 quilos, então ela passa pelo para-brisa, assim, lambendo o para-brisa, né? E atinge direto o crânio da Dani. Quebra todo o crânio, rompe o crânio na altura da testa, ela já perde o frontal ali da massa encefálica, o frontal direito, apaga naturalmente, né? Então muito sangue, cérebro perdido e o cérebro que ficou tá aberto, então tá tendo contaminação já e já a infecção já tá em processo de início de infecção já, né? Esse é o quadro, né? A minha cunhada vê esse quadro, os meus filhos. Os teus filhos também. A Emanuele com 13, o Samuel com 10, vem essa cena. Aí uma coisa muito de Deus, assim, a socorrida chega no hospital, 40 minutos depois da pancada, já vai direto para cirurgia. Mas é uma situação delicada, né? O neuro falando, cara, aproveitando, né? Faz um ano que a gente lançou o livro e exatamente nesse momento está saindo o documentário Impedidos de Desistir, né? Sendo lançado aqui em Porto Alegre, no Cinema GNC, numa única apresentação, né? Certo. Mas já vamos estar lançando ele aí nas plataformas, aí, no Instagram e tal. E torcer aí que o Netflix corra atrás de mim aí para botar lá. Mas assim, então está sendo lançado e lá aparece daí o neuro falando, enfermeiras falando. Ficou muito pancado o documentário, é muito lindo, muito forte. Rapidinho, 25 minutos, mas ele já trata ali de o que aconteceu, né? Certo. Então foi uma cirurgia delicadíssima, assim, não tinha muito o que fazer. Né? Ele lava o cérebro dela 7 vezes em quase 4 horas de cirurgia. Remove mais uma parte do lado direito. Então o lado direito dela quase todo não existe mais. Ela fica sem atividade cerebral pós-cirurgia, entubada na UTI, ligada em aparelhos, sobrevivendo. O corpo está sobrevivendo porque está ligado em aparelhos, né? Aquele teste que os médicos fazem, tem acidentes na estrada de botar luz nos olhos e não teve reação à pupila e dizer, tá morto porque teve morte cerebral, certo. Era o caso real dela. Ela está morta sem atividade cerebral. Tá com o coração e órgãos funcionando por causa da... Né? Mas já teve ali um princípio de parada cardíaca, rins com problemas. Tá tendo um monte de complicação, porque o cérebro tá parado. A possibilidade do cérebro virar, assim, do corpo começar a morrer, os órgãos, a falência múltipla de órgãos, né? É real, tá começando esse processo. E mesmo que ele não aconteça totalmente, com 48 horas vão desligar os aparelhos, porque não passa disso o cérebro sem atividade. Toda essa pressão assim real, assim, inicial, né? E aí eu chego no hospital, me dou de cara com uma cena terrível, porque eu estava em Porto Alegre, não estava nessa viagem, né? E ali foi uma batalha muito grande mesmo, muito linda também, porque, cara, eu vi mais de 14 países. Uma coisa muito linda que eu vi e me ministrou demais. Mais de 22 denominações orando pela minha esposa. Pessoas que nem me conhecem, mas eram corpo. Lagoinha de Minas. Lagoinha de Minas é uma das igrejas mais famosas no mundo. Orando um sábado à noite pela vida da Daniele Tavares. Quem é Daniele Tavares, cara? Para eles, mas eles estavam orando. Chegou um áudio para nós de crianças na Índia orando num dialeto chamado Telugu. E eu não entendia nada. Só no meio do caminho entendi. Daniel. Cara, era assim, era o corpo brigando pelo corpo. E ali eu comecei a ver que realmente é maior do que uma placa. O corpo é real, a igreja espiritual é real, ela tá viva.
né? Então isso aconteceu e a Daniele com 34 horas do acidente, o cérebro dela volta à atividade. E aí o médico cancela protocolo de morte cerebral, se essa mulher tá lutando para viver. É uma sequência de fatores assim daí, né? A gente foi muito testado em várias coisas, né? Quinto pro sexto dia tem inchaço no cérebro, sangramento. Tem que operar. Se operar, morre. Se não operar, morre. Uhum. Mas aí, autoriza a cirurgia, o documento mais difícil que eu assinei na minha vida já. Autoriza a cirurgia que é praticamente... Cara, tu escolhe a sentença de morte da pessoa que tu mais ama. É difícil isso. Isso é muito difícil. Sim. Cara, tu tá no podcast ali agora, o Eliezer tá se emocionando e tu não tá chorando, cara. Gente, por favor, não existe mais lágrima nesse corpo. Elas já foram. O cara consegue brincar ainda com isso. As lágrimas já se foram. Já chorei. Cara, realmente, não tem como não se emocionar vendo a igreja em ação. Acho que essa é a verdade, cara. Não tem como não se emocionar vendo a igreja em ação. Vendo de fato que quando a igreja se coloca em oração por uma causa, independente quem seja o alvo dessa oração, move a mão de Deus, move o coração do Senhor. Não tem como. E eu não tenho como não me emocionar com isso. É uma verdade, porque a gente sente o Espírito fluir, já aconteceu, já foi, o pior já passou, podemos dizer assim, cara, mas a gente vê, parece que eu sou transportado para o ambiente. O livro tem essa capacidade de fazer isso. Quando a gente está lendo esse livro, gente, quando você está lendo esse livro aqui, ó, você estiver lendo esse livro aqui, se você estiver em espírito de oração, pode ter certeza. Eu parei algumas vezes, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu fui para uma praça. Eu tive que sair do meio da praça, achando que eu estava lendo, não sei, a carta de despedida, não sei. Cara, eu vi que as pessoas ficavam me olhando, eu chorando e tal. Mas, enfim... É muito importante a gente entender isso, que quando a igreja se move, Deus se move em prol da igreja, em prol dos pedidos que a igreja está fazendo. E é emocionante ver isso, porque eu acho que parece que se extinguiu esses relatos, assim, né, Rodrigo? Parece que esses relatos já não são mais vívidos e ávidos como eram também no processo da igreja no passado, né? Eu creio que nós vamos começar a ver isso com mais frequência. Amém. Né? Eu creio nesse avivamento final, eu creio nele. Eu sei que muita gente fala aí, tem muita gente, isso aí tá virando um marketing, tal. Cara, independente do que pensa, eu creio que é real, que está chegando, que está iniciando, seja porque a igreja vai ser provada, vai ser passar por dores mais intensas, mas eu creio nesse avivamento e ele vai gerar isso. Eu creio que Deus está começando a fazer alguma coisa no Rio Grande do Sul, né? Eu sou pastor aqui no Rio Grande do Sul e sei que nós somos um dos estados mais trancados da federação. Certo. Né? Eu tô andando todo o Brasil, cara, tem cidades que tu vê movimentos lindíssimos de 60 denominações juntas em prol de um projeto. É lindo. E nós não vemos isso aqui no estado. Não. Tá? É muito difícil. Mas vai iniciar. Eu creio nisso. Amém. Eu creio em alguma coisa para Porto Alegre, cara, nos próximos tempos. Creio nisso mesmo. Inclusive, vou estar empenhado como igreja para isso. Então, isso aí gera um movimento nos céus. Cara, eram 22 denominações bombardeando o céu por um nome. E aí Deus ficou compungido, constrangido a agir. Entendi, agiu. Agora eu estava vindo para cá de Porto Alegre e recebi uma notícia de Minas Gerais. Uma irmã que a semana passada teve um problemão, baixou, condenada à morte em poucas horas. Aí a família me liga, conhece a história, já leu o livro, acompanha o meu Instagram. Certo. Me liga, eu mando uma oração em áudio, eles botam para ela, já na UTI apagada, entubada, botam para ela ouvir a oração e hoje, aí o médico termina a cirurgia, no final ele diz para a família, olha, se ela sobreviver, o máximo que ela vai mexer pro resto da vida dela é os olhos. Aí, justamente agora de manhã, vindo para cá, a filha dela me manda um áudio dizendo, pastor, ela tá mexendo cabeça, ela tá mexendo dedos, ela já mexeu o pé e ela tá consciente e respondendo, né, entubada, mas respondendo com a cabeça tudo que a gente pergunta. Eu queria perguntar se o senhor não manda um áudio para ela. Cara, eu vim de Porto Alegre até aqui gravando o áudio. Ali no final da perimetral, perto do aeroporto, eu tenho que parar o carro. Porque era uma presença de Deus dentro do carro absurda. Aí parei de falar com ela até e mandei uma oração daí.
E mandei. E depois ela me manda a DF lá dela dizendo, pastor, quando a gente estava desesperançoso, não imaginava mais o que fazer, eu abri o livro de novo, nas páginas que eu sabia que eram mais intensas. Eu ia para o seu Instagram e via lá o podcast, via não sei o que e tudo. Então, a partir dos próximos dias, o Cristão que Investe vai ser mais uma ferramenta lá de que as pessoas vão ter a história gerando esperança, gerando fé, gerando curas que a gente nem sonha, né? Então, o corpo se movendo é lindo. É lindo. É fantástico demais, né? Realmente. E, Rodrigo, por causa da tua história, eu tenho acompanhado e vendo que também hoje tu começou um movimento hoje com a tua família, né? Então a Dani pode ir contigo, teus filhos estão conseguindo se movimentar junto contigo. Mas antes desse movimento, eu lembro que tu estava andando, né? E falando muito a homens, né? Quais eram os tópicos, cara? O que pegava? O que pega nesses machos aí? O que pega nesses homens quando ouvem a tua história e tudo mais? Fala pra nós um pouco, porque realmente é inspirador isso. Ainda é a maior parte das minhas ministrações Tem só para sido homens. perfeito. Ainda são. Tô indo agora final do mês para Fortaleza. Já tive 2 vezes lá. Certo. O Ceará realmente abraçou nossa história de uma forma muito linda, assim. E é uma escola para casais, né, que eu tô indo lá fazer. Eu tô já lançando no final do ano agora uma primeira mentoria só para homens, que vai ser desenvolvida. Ontem eu estava em Panambi e ontem eu estava lá mentorando 2 rapazes que eu mentoro e era exatamente isso também, só para homens. Porque, cara, a base tríplice do homem para a família, mulher e filhos, é ser provedor, protetor e direcionador. Perfeito. A gente pode resumir nas 3 palavras. Agora, protetor, provedor, direcionador. Agora, o que essas 3 palavras significam, aí é muita coisa. Então, cara, eu tenho que ser provedor da minha família, seja de finanças, né? Isso não tem nada a ver com machismo, com nada. A esposa pode trabalhar, a esposa pode ganhar mais que o homem. Se algum homem não gosta disso, tudo bem. Eu nunca me importei da Daniela ganhar mais que eu, mas a responsabilidade da provisão é minha. Tanto que quando a Daniela me chamava e dizia assim, amor, eu tenho que me dedicar aos filhos os próximos 2 anos e eu não vou conseguir gerar renda para casa. Tá Beleza. tudo bem. Eu abraço. Eu dou conta. Interessante isso que tu fala, cara. Eu acompanho muito material na internet, eu vejo muito. E eu tava vendo um psicólogo, já tem renome, já tá se projetando cada vez mais hoje pelo Brasil, logo logo se torna muito, muito conhecido, mas eu já acompanho já tem uns 2 anos esse cara. E num podcast um cara faz uma pergunta para ele dizendo assim, cara, mulher pode trabalhar? E ele responde, e é bem sério, cara, poder pode. Se deve, aí é outra história. Sim. Depende muito do teu modelo de família. Isso. E aí ele olha e diz assim, e não é cristão, pelo que eu percebo, não é cristão. E ele diz assim, cara, poder pode, dever, aí é que é outros 500. Sim. Por quê? Se tem filho pequeno ou se querem ter filho, não pode. Aí ele diz assim, ó, psicologicamente comprovado que uma criança que é afastada da mãe nos primeiros meses, e licença maternidade acho que é 4, 6 meses, acho que nem mais do que isso, aí. a mãe já tem que se afastar. E isso causa dano nas crianças. Né? Então, vamos lá, né, mano? Tu quer ter filho? Tua esposa tá nessa... Já sabe. Não é só uma questão bíblica, uma questão da ética moral que a gente sabe que a gente segue, mas também é uma questão pro bem-estar do teu filho, psicologicamente falando. Tua mulher não vai poder trabalhar. Tua mulher tem que ficar à disposição, realmente. E tu vai ter que abraçar essa causa. Existe um artigo fantástico, cara, na internet, do Piangers, que diz, não tenha filhos. Eu aconselho todo mundo a ir lá e pesquisar e olhar. Lê o artigo. Lê o artigo. Cara, é simples. Então, assim, ó, qual é o padrão, para nós cristãos, a Bíblia é padrão, né? Certo. Qual é o padrão bíblico para mulher poder trabalhar ou não? Mulher de Provérbios, cara, 31, aquela mulher trabalha demais. Sim. E gera muita renda para casa. Exato. Tá, mas é fora? Não. Não, cara, ela é a governanta da casa. A partir da casa. Né? Agora, vamos pegar assim, ó. Se a Daniele hoje estivesse bem, tá? A Daniele tá 100% recuperada e meus filhos são adultos. A Daniele pode ir pro mercado de trabalho, trabalhar fora. Qual é o problema, cara? Tá Sim. tudo tranquilo. Só que é uma mulher que tava numa ascensão de carreira extraordinária, ganhava mais do que eu, quando ela me chamou e disse assim, amor, eu preciso largar minha carreira e eu preciso cuidar dos nossos filhos. Então, eu não entreguei os meus filhos para Roma cuidar. Eu eduquei os meus filhos.
Hoje, eles influenciam Roma. Então, o pessoal hoje entrega os filhos para Roma e daqui 10 anos reclama. Ai, meus filhos estão uns romaninhos. É matemática. Exato. Não tem o que reclamar. Então, assim, eu estimulo muito as mulheres a trabalharem. A Daniele gerava renda para nossa casa sem trabalhar. Ela tinha aulas particulares. Ela dava palestras e era remunerada por isso. A Daniele já era qualificada como terapeuta, então ela tinha pacientes como terapeuta, pronto, cara, e cuidava da casa. Sim. E gerava renda. Então eu não entreguei os meus filhos a uma sorte para depois lá dizer, tive azar. Não. A gente foi intencional no que fez, só que daí quando ela chegava e dizia assim, amor, eu preciso fazer um curso agora e custa tanto. Era a hora do provedor dizer, faz. Vamos lá. Então, quando eu falo para homens, uma coisa que eu falo para homens sobre finanças, e eu não vou entrar nessa esfera aqui, porque eu tô na frente do mestre, né? A gente vai almoçar junto agora e eu vou começar a minha mentoria contigo. Né? Mas assim, o que eu digo? Até eu digo, cara, com muita sinceridade para os homens, eu não sou modelo de finança para ninguém. Tá? Já me atrapalhei várias vezes, em cartão, tudo, mas uma coisa eu sei que eu fiz, cara, assim, ó. Eu não peguei, tipo, hoje um salário. Ontem eu tava mentorando os meninos lá e dizendo, cara, quanto tu ganha? 4 mil reais. Falei, cara, não bota o sonho de Deus dentro desses 4 mil. Porque é muito medíocre 4 mil pro sonho de Deus. Exato. Então eu nunca peguei o que Deus queria pra minha vida e disse, tá, eu consigo fazer isso com o meu salário. Não, cara. Eu fui em Deus, eu descobri o que Deus queria e eu sou muito, assim, visual nas coisas. Então, toda vez que Deus me dá uma dinâmica nova pra família, eu imprimo ela em um quadro. Tipo, agora de manhã eu me acordei, a primeira coisa que eu vi é o meu quadro dos sonhos na frente da minha cama. Tá lá. Tá lá as viagens, tá lá a minha carreira ministerial, tá lá o meu casamento, tá lá o carro, a casa, tá tudo lá o que eu quero adquirir, tá lá. Perfeito. Entende? Então eu pego o sonho de Deus, que Deus tem para minha casa, descubro qual é esse sonho de Deus, e aí eu digo assim, tá, quanto custa nos dias atuais o sonho de Deus para minha casa? Eita, cara, custa 20 pau por mês. Falei, Senhor, e agora? Aí ele diz para mim assim, te vira. Tu perguntou o que eu queria para tua casa. É isso que eu quero para tua casa. Então, eu nunca movi o que Deus queria para minha casa pelo que eu ganhava. Não, eu sempre fui atrás do recurso para executar o que Deus tinha me pedido. E é interessante tu falar isso, porque nas mentorias, quando eu falo pro pessoal, até na rádio, quando a gente está divulgando, eu digo assim, tem muita gente querendo milagre. E é interessante que o milagre, principalmente na área financeira, ele é propagado pela religião. A religião propaga muito o milagre financeiro. Mas quando você vai para a Bíblia não fala de milagre financeiro. Por quê? Porque para finanças Deus tem processo. Quando a gente fala de finanças, cara, é processo que a Bíblia trabalha. É com processo. E aí é como tu mesmo disse assim, Deus vai olhar para ti, esse é o meu projeto para ti, filho, esse é o sonho. Entra no processo. Agora, como que eu desenvolvo um processo bem feito? Quando eu tenho a mesa. Quando eu tenho um relacionamento. Clareza de informação. Quando eu tenho clareza daquilo que Deus tem para minha vida e eu compartilho com as pessoas mais importantes. Porque, cara, se Deus tem algo para minha vida, não é compartilhando com o meu funcionário, com o meu colaborador ou com um vizinho. Não, se Deus tem algo para minha vida, eu tenho que compartilhar com a minha família. Sim. Essas pessoas têm que entender e abraçar junto essa causa, para que a gente realmente avance e desenvolva. E é bem isso, cara. É bem exatamente como tu falou. Não dá para colocar os sonhos de Deus dentro do que eu tô ganhando. Tem que ser... Se eu quero realmente cumprir esse propósito, eu tenho que entender isso. E cara, e daí eu te falo isso porque eu vivo isso, entende? Então, tem horas que eu olho para os meus filhos e eu falei assim, cara, eu não tinha dinheiro para fazer isso aí. Então, cara, a gente conhece Jericoacoara, a gente já teve na Europa, a gente já teve em Bariloche, a gente já fez coisas extraordinárias. Eu falei assim, gente, eu não sei de onde saiu grana para isso, mas eu não vivia pela grana, vivia pelo propósito, vivo pelo propósito. Sim. E depois eu trabalho muito com os homens a questão do protetor. E aí nós estamos falando de uma proteção social, sim. Uma proteção física, sim. Né? E mais uma proteção espiritual, moral. Depois vai falar de direção, cara. É a incumbência do homem. Mostrar pro filho, teu destino é esse, cara. Mostrar pra filha, teu destino é esse. Tava falando com os rapazes lá em Panambi ontem. Então, assim, ó, cara, dia dos namorados, tu leva tua esposa pra jantar, tu dá um presente pra ela, tu faz uma lua de mel extra no meio do ano, beleza e tal, mas dá uma rosa pra tua filha. E começa a ensinar ela que ela é digna de honra, pra não é qualquer mané que bater na porta depois lá e falei assim, me lasquei, cara. Bati numa casa de honra e é só com muita honra que eu vou tirar essa guria de dentro de casa. Pronto. Isso é proteção, cara.
social, emocional, espiritual, moral, né? Amém. Então, é essa a grande obra do homem. E, cara, os caras querem ser extraordinários. Rodrigo, a tua história é extraordinária? Eu não sou um idiota, né? A minha história é extraordinária. Construída com coisas simples. As histórias extraordinárias são construídas com coisas simples. Eu não sou um cara extraordinário, a minha história se tornou. Então, eu ensinei o meu filho que quem carrega as coisas pesadas é o homem. Eu ensinei meu filho que na escada rolante do shopping, na hora de subir, a mulher vai na frente e o homem atrás, porque se a mulher precisar, o homem tá ali para segurar ela. Para descer a escada, é o homem que vai na frente, porque ele é proteção, ele é suporte. Eu ensinei ele que a porta do carro é aberta por ele, para ela. Então, a minha filha hoje, ela mesma replica em muitas meninas, que ela já está sendo uma líder de muitas meninas hoje, que, para aí, gente, eles que carregam peso. Tira a sacola da mão das meninas, bota nos guri. Não, Manu, a gente tem que mostrar que a gente pode viver sem os homens. E aí, Manoel, não, gente, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente precisa de um sacerdote. Então, é a contramão de tudo, Exato. Porque foi ensinado coisas simples. O falta para os homens aplicar hoje o simples. Porque o feminismo entrou avassaladoramente no mundo, inclusive nas igrejas, Certo. porque os homens foram omissos. Então tá na hora dos homens assumirem um protagonismo de novo dos sacerdócios. Isso é basicamente a minha ministração para os homens, né? Aqui é de graça, lá tem que cobrar para ter efeito. Mas tá vindo aí, cara. Assim, eu e meus filhos paramos agora, estamos construindo uma estrutura de escola mesmo. Então vai ter escola para casais, escola para homens. Eles estão já ministrando escola para filhos. Eles têm um know-how surreal, muito melhor do que o meu sobre governo civil, política e religião, marxismo, feminismo. Eles foram para o Ceará ministrar sobre isso. Estão indo para o Rio de Janeiro agora, Certo. Igrejas grandes. Né? Foi construído e tá acontecendo alguma Maravilha. coisa. Cara, a gente está indo para o final aqui desse podcast maravilhoso. Hoje foi um podcast realmente muito especial. E eu gostaria, Rodrigo, que tu deixasse as tuas considerações, principalmente sobre o livro, né? A gente vai ter o documentário agora que tá estreando essa semana. E, cara, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que vão estar vendo esse podcast, para quem chegar a esse podcast? Tu trouxe aí um relato de um milagre muito, muito importante. Hoje mesmo aconteceu, o Rodrigo falou, uma pessoa que entrou numa cirurgia com o médico dizendo: se sobreviver, mexe só os olhos. O Rodrigo faz oração, intercede ao Senhor pela vida dessa pessoa. Essa pessoa mexe os olhos, mexe a cabeça, responde com sim ou não, mexendo a cabeça, mexe pés, mexe mãos. E aí, como é que a gente vai dizer? Bom, aqui nesse livro tem um relato da esposa dele, que é acometida num acidente por uma peça de ferro, um carro andando em velocidade não alta, mas acima de 80, é uma velocidade considerada, mas porém uma peça de 9 quilos encontrar a tua cabeça, encontrar o teu crânio, não sobrou muita coisa, e Deus fez um milagre, está fazendo ainda um milagre. Deixa para nós, Rodrigo, as tuas considerações aí. Gente, acompanhem principalmente através do meu Instagram, Rodrigo Tavares BR de Brasil, porque não tinha o PR liberado. Rodrigo Tavares BR. Acompanhem lá tá saindo tudo, lá tem o livro, encaminha vocês para o Mercado Livre, para a compra do livro físico, até tá saindo agora pela Amazon o e-book. Documentário logo vai estar nas redes liberado, vai ter um tempo agora que ele vai estar lá pago por enquanto, então acompanhem, adquiram o livro, leiam, porque nenhum podcast, nem o documentário, nada vai conseguir relatar tudo que está aqui. Acompanhem nossas ministrações quando tivermos na sua região, nas igrejas, onde eu consigo tirar mais tempo para falar coisas de verdade que nem no livro tá, porque o livro em 200 páginas não relata 6 anos. Tá? Mas o que eu quero deixar para você como mensagem? É que o Senhor não erra. Deus não erra. Deus não erra. Então ele escolhe pessoas, famílias, para histórias mais difíceis. Eu não consigo te dizer por quê. Provavelmente só na eternidade. Mas ele escolheu minha casa e quem sabe escolheu a tua casa para viver uma história muito forte. Se o Senhor escolheu a tua casa para uma história forte, é porque o Senhor quer curar outras tantas casas através da tua. Então a minha recomendação é que você aceite o título do meu livro como um legado para a tua vida. Seja impedido de desistir.
Se você colocar no seu coração essa frase como verdade, então você vai ir em busca das ferramentas necessárias para vencer a tua história. E o Senhor é o teu combustível. A graça dele é o teu automóvel. E você vai caminhar pelo Senhor em graça para a vitória que você está esperando. Então, entenda que você está em Deus e sobre a graça para superar todo e qualquer desafio que vier sobre sua vida. Existem princípios que você tem que cumprir e Deus nunca fará a parte que é para o homem fazer. Mas eu tenho certeza que se você aplicar isso, você vai vencer. Porque assim como a família Tavares e outras tantas famílias, a tua família é uma família impedida de desistir. Amém, amém. Gente, não tem mais o que falar, o Rodrigo foi cirúrgico nas suas palavras e o que eu posso dizer assim, veja o documentário, tá? O pessoal que produziu o documentário investiu dinheiro para isso e eu sempre digo uma coisa, tá? Toda vez que a gente investe em algo que tem propósito e valor e peso de glória, Deus se responsabiliza em abrir portas. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você entende esse princípio, seja um dos primeiros, pega a tua esposa, pega a tua família, vá ver este documentário, tá certo? Que já está nesse final de semana já na rede GNC, como o Rodrigo falou. Então vá lá ver, vá assistir. Quando chegar no streaming, quando chegar, divulgue. Né? Quando chegar a ser distribuição gratuita, divulgue, mande para outras pessoas, tá certo? Impedidos de desistir. Eu tenho aqui a grata alegria de falar que eu sou amigo de um cara que foi impedido de desistir, assim como você também pode ser. Deus abençoe sua vida. Até mais, tamo junto.